Os irmãos podem se sentar um instante. Eu mandei no grupo lá da Escola Bíblica Dominical, antes de mais nada, boa noite, igreja. Boa noite. A paz seja com todos. Amém. Eu mandei lá no grupo da Escola Bíblica um texto para auxiliar na mensagem dessa noite, que nós vamos falar sobre um nazireu. Todo mundo sabe aqui o que é nazireu? Quem não sabe, levanta a mão aí. Então tá lá na Escola Bíblica, no grupo da Escola Bíblica, tem lá o que é o nazireu e o que é o que é o voto de nazireado. Não é nazireu, não é narizeu, hein, irmãos? Pelo amor de Deus. Já vi gente falar isso no púlpito. Ah, ele era narizeu. Não tem nada a ver com nariz. É nazireu. Já ouviu isso, pastor? Eu já. Então, lá explica direitinho, tem algumas coisas que o nazireu não pode fazer, como beber, nem bebidas fermentadas, nem vinho, não pode passar navalha na cabeça e não pode comer coisas impuras. Ou seja, ele é separado para uma determinada missão. Amém? Antes de eu entrar na mensagem hoje, aproveitando o que a pastora Débora disse, eu queria perguntar aqui essa noite, quero que vocês fiquem de pé, só um minutinho, já vocês vão sentar de novo. Queria pedir para o pessoal, eu prometo que não vou chamar o pessoal da mídia mais de midianitas, tá? Porque, se vocês lerem na Bíblia, foi um povo terrível. Povo terrível. E Deus pediu para exterminar com todos. Então eu quero pedir para o pessoal da mídia ir lá num texto que está em Isaías 42. Isaías 42, o versículo 3. Esse mesmo texto se repete em Mateus 12, 20. Tá? Antes de eu ler, eu quero perguntar para vocês se tem alguém aqui com o coração contrito. Tem? Muitas pessoas? Está se sentindo quebrado? Está com o coração contrito? Está com alguma mágoa? Sente-se como uma pessoa que está apagando na fé? Está se sentindo quebrado? Pode ser literalmente sem dinheiro, ou pode estar se sentindo quebrado espiritualmente, ou se sentindo quebrado fisicamente. Se tem alguém aqui nessa situação, eu gostaria de ler esse versículo com vocês. Isaías 42, põe a partir do primeiro, por favor. Esse texto foi escrito aí por volta de 750 anos antes do nascimento de Cristo. Tem variações aí com alguns teólogos, exegetas, uns falam 450, outros falam 750, mas vamos ficar no 750. Eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, e em quem tenho toda alegria. Tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. Não usará de gritos, nem clamará ou levantará a voz pelas ruas. Não quebrará o caniço rachado. Nossa, essa tradução é horrível. E não apagará o pavio que esfumaça. Em verdade e fidelidade implementará a justiça. Eu quero dizer para vocês que esse a quem o profeta Isaías está falando é Jesus.
E eu quero dizer para você que você está se sentindo quebrado no sentido de estar se sentindo culpado. Se você está apagando espiritualmente porque você, em algum momento da sua caminhada cristã, até agora, ou por esses dias, ou por algum sentimento, ou por alguma coisa que alguém lhe falou, está se sentindo para baixo, apagando espiritualmente, saiba que Jesus, ele não... Eu vou usar uma tradução que eu costumava ler, que é a da Thompson. Ele não trilhará a cana quebrada, ele não estilhaçará a cana quebrada. Ou seja, se você estiver mal, ele não vai apontar o dedo para você e falar assim, ó, você pecou, você errou, você... Ele não vai fazer isso. E se você estiver se sentindo apagado espiritualmente, se sentindo mal, culpado, ore a Deus. Peça perdão a Ele. Porque também está escrito que Ele não apagará o pavio que fumega. Então eu quero dizer para você, se você está sentindo a sua fé se esvair, você está falando, Deus não é comigo, eu não estou sentindo mais a presença dEle, saiba que Jesus Cristo não vai falar, é isso mesmo, Ele não vai fazer isso, nunca. Mas Ele vai fazer como Ele fez com o pavio que fumega. Sabe o que significa o pavio que fumega? Ele sai fumaça quase quando está apagando. Sabe o que Jesus vai fazer com você? Ele vai pegar você com muito carinho e vai colocar a mão dele assim e vai soprar. Porque a chama que há em você, como foi cantado aqui essa noite, ela vai voltar a queimar com muita força. Que o Espírito Santo de Deus visite cada um de vocês essa noite. Que vocês saiam daqui hoje renovados. Que vocês saiam daqui abastecidos. Que a fome espiritual de cada um de vocês seja saciada. Porque quando clamamos a Deus, Ele sempre responde. Pode ser que você não ouça de imediato. Pode ser que você não veja. Mas... como está escrito, Ele é como o vento. Ele vem e passa. E vai e você não sabe para onde ele foi. Mas depois que ele foi, ele deixou uma mudança em você. Então, fique com essa palavra essa noite. Saia daqui hoje, sabe? E se entregue. Se entregue. Não seja resistente. Deixa o Espírito trabalhar em você. Amém? Vou fazer uma breve oração. Vamos orar a todos e pedir a Deus e o Espírito Santo que Ele nos brinde com a sua presença essa noite. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Eu te peço, Pai, pela tua congregação que está aqui essa noite, mas também a tua congregação que faltou essa noite, por algum motivo que eu não sei qual é, mas tu sabes de todas as coisas. Visita, Senhor, os corações despedaçados, porque como nós lemos aqui essa noite, Jesus não quebrará a cana trilhada, Ele não apagará o pavio que fumega, mas Ele vai trazer luz, Ele vai trazer paz, e Ele vai ressuscitar o que está morto. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o teu Espírito Santo brinde-nos essa noite, como já tem feito até agora, mas que Ele continue a nos brindar com a sua presença, para que possamos ouvir a tua palavra, para que possamos aprender um pouco mais, para que possamos, Senhor, resolver assuntos nossos no cotidiano, através dos ensinamentos que a tua palavra nos traz. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Recebe esse culto que é para ti, Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar.
Agora eu vou pedir para o pessoal da mídia para colocar em Juízes, no capítulo 13. Todos aqui conhecem a história de Sansão? Levanta a mão aí quem conhece. Tem muita gente que não conhece, hein? Vocês não sabem a história de Sansão e Dalila? Nunca assistiram o filme? É essa a história aí. Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 1. Deus levantou um nazireu, que é Sansão. E ele foi, quando ele age dessa forma, irmãos, ele vai lá na mãe do sujeito e já prepara a mãe, como ele fez aqui. E aqui vai um alerta para vocês. Se você pediu alguma coisa para Deus e ele fez alguma ressalva, cuidado. Toda vez que Deus diz que vai realizar algo que você pediu e ele faz alguma ressalva, cuidado, vigia. Mas quando é dito para que a gente vigie, não é o vizinho, nem o gato do vizinho, e nem a vizinha, e nem o seu companheiro do lado. É para você vigiar, principalmente os seus pensamentos. Porque se Deus te alertar de alguma coisa que ele vai fazer, e falar, ó, toma cuidado, porque se não acontecer assim, se você não agir dessa forma, vai acontecer isso e isso. É porque ele sabe que você tem grandes chances de lá na frente cair. Isso aconteceu com Israel. Quando Moisés estava no fim da sua vida, ele orientou o povo. Lá em Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos, mas logo em seguida, mas se vocês não fizerem, vai acontecer tudo o contrário do que eu disse das bênçãos. É o texto lá que fala assim, bendito é o teu pão e a tua amassadeira. Mas se você não obedecer, que é o que nós vamos falar aqui essa noite, maldito será o teu pão e a tua amassadeira. Então assim, a vida cristã em si, toda lei, ela aponta para erros e consertos, alianças, quebra de alianças e consertos. E por aí vai, até que chega Jesus, que ele não veio para isso. Ele não veio para brigar comigo e com você. Ele veio para transformar, para pegar a lei que estava fora e escrever dentro, em nossos corações e nas nossas mentes. Para quê? Para que você entenda que a entrega tem que ser por completo. Se você não entregar, se você não se entregar por completo, você corre o risco de cair. E cair não é bom. Nós estamos no período da graça, mas a graça tem limites. As pessoas fazem, e depois falam assim, ai, Deus não está mais comigo. Será que ele não está ou você está colhendo coisas que você fez? Será que ele não está comigo ou eu estou colhendo coisas que eu fiz? Então assim, de Deus ninguém zomba. O evangelho não é brincadeira. O evangelho é entrega. E não é entrega de tudo menos esse dedinho. Pega a tua casa e olha na tua casa e veja se tem algum quarto escuro, algum lugar lá que ninguém pode entrar, se tem alguma coisa escondida. Aí você vai para sua mente e olha, tem alguma coisa escondida que ninguém pode saber? Dá um jeito de abrir esse quarto, dá um jeito da luz entrar lá. Porque a entrega é total, a entrega não é pela metade. Ande por fé, mas ande por oração. Para que você não seja surpreendido com situações em que você fala, e agora, eu obedeço a Deus? Ou eu vou dar uma escapadinha aqui, eu peço perdão. Não faça isso. Vocês vão ver aqui que o pecado ele começa muito antes
da queda. Vamos lá. Juízes 3, 13 e 1. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Ele avisou lá atrás, falou assim, ó, não desobedece, não adora outros deuses, não faça falsos ídolos, caminha comigo. Ele tirou o povo do deserto, fez um monte de milagres, demonstrou que estava com o povo, mas ainda assim foram passando as gerações e o pessoal não conseguiu seguir a... Como que se fala? Quando você passa de pai para filho, sabe? A herança de pai para filho. E aí o pessoal começou a pecar, andar de qualquer jeito. Então vocês prestem atenção nesses textos, porque eles vão falar de coisas pequenas que podem passar desapercebido aos nossos olhos. Certo homem de Zorá chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, não tinha filhos, porque sua mulher era estéril. Certo dia, um anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará, e dará à luz um filho. Contudo, tenha cuidado. Não beba vinho, já estava falando para a mãe, tá? Já estava falando para a mãe. Não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nada impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho em cuja cabeça não se passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Próximo. Então a mulher foi contar tudo ao marido, um homem de Deus. Veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante, e não lhe perguntei de onde tinha vindo. E ele nem me disse como se chamava. Somente até aí. E assim começa a vida de Sansão. O texto base que eu vou usar já está no aplicativo. Esse papel que eu estou na mão já está no aplicativo. Está em Juízes 16, do 20 ao 21. Não precisa colocar não, Letícia. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. É Dalila falando com Sansão. Dalila é o significado do inimigo, sabe? Eu vou falar enquanto homem. Se eu fosse mulher, falaria como mulher, tá? Você imagina um homem bonitão, sarado, musculoso. Aí ele vê uma mulher linda, maravilhosa, que sabe conversar ao pé do ouvido. Desculpe os irmãos, mas como o homem é bobo, cai em qualquer ladainha, sabe? Se a mulher falar macio e souber manejar, o cara cai. Não ensina não, pastor. Não, aqui só tem mulher de Deus, né, pastor? Então, mas as esposas também, se você quiser alguma coisa do seu marido, você sabe como é conversar com ele direitinho. Não é não, pastor? Se a mulher quer alguma coisa do marido, ela fala, meu amor, mas hoje você tá de um jeito tão especial. E aí, por aí vai, né? E o sujeito, homem, como é bobão, ele entra. E essa é a fala de Dalila. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. Na verdade são 2 algemas. E andava ele moendo no cárcere, ou seja, colocaram ele para empurrar um moinho de moer farinha
enquanto ele estava encarcerado. Por que ele chegou nessa situação? Ele fez várias coisas erradas. Primeiro, ele foi arrumar uma mulher no meio dos filisteus. Ele, como tinha muita força, apareceu um leão e ele rasgou o leão com as mãos e jogou o cadáver lá. E depois, ele, como nazireu, ele não podia tocar nada impuro. Você sabe que a lei diz que os israelitas não podem tocar em cadáveres. Mas ele foi lá e viu que, para ver como é que estava a carcaça do leão que ele matou, e chegou lá, tinha um ninho de abelha lá e tinha muito mel. E ele comeu e deu para os pais dele. Ou seja, tudo errado. E por fim, ele conhece Dalila. E os filisteus chegaram para Dalila e falaram para ela assim, Dalila, se você conseguir, qual que é o segredo da força de Sansão, nós vamos te dar uma quantidade enorme de prata, se não me engano 30 ciclos de prata. A mulher, né, quando viu aquela quantidade de dinheiro, falou assim, é nessa que eu vou entrar. E começou, tentou uma vez, ele contou uma história lá, ela armou para ele, os filisteus vieram, tentaram matar ele, mas ele não tinha falado a verdade, então ele pegou os filisteus de jeito, porque ele era muito forte, e disse que essa força vinha do Senhor, e o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e ele tinha essa força. Aí aconteceu uma segunda vez, ele também não falou a verdade, e ela armou, deixou os filisteus escondidos para pegar ele, e não conseguiram. E depois de uma terceira vez, que ele também não falou a verdade, ela falou, mas você não me ama, porque você não conta a verdade para mim. Mas será que ele não percebeu que ela estava tramando contra ele? Muitas vezes, irmãos, Deus está nos livrando. Livra uma, livra duas, livra três, mas você está insistindo em cair na armadilha do inimigo, o sedutor. Ele está conversando com calma, como já fizeram comigo. Eu tinha uma empresa com meu pai e mudou um vizinho de frente, ele conversava bem, era um cara bacana, a gente conversava, trocava conhecimentos. Aí um belo dia ele chega para mim e falou assim, rapaz, será que você não consegue trocar um título? Não, eu vou emitir um título contra a sua empresa e você me paga, me dá o dinheiro, aí quando chegar na data eu pago o título. Ele falou assim, você consegue fazer isso para mim? Eu já tinha visto isso antes. Eu falei, não. Se você está tentando fazer isso comigo, primeiro que você está sem cliente. Segundo, é porque você está querendo cobrir um buraco com o dinheiro que eu vou te arrumar. E a conta vai ficar sobre a minha empresa. Porque eu vou trocar um título de uma coisa que não existe e dar o dinheiro para você? Não. Não, pensei que você era meu amigo. Eu falei assim, se a nossa amizade está baseada nesse tipo de negócio, nós não somos amigos. Bem assim, tá, irmãos? A gente tem que ser crente, não tem que ser bobo. E Dalila fez com Sansão por 3 vezes. Mas como ela sabia, né? Aquilo que eu falei, né? Conversar com calma. Vai amolecendo o sujeito. Até que ele contou. Qual era o seu segredo? Se passasse a navalha sobre a cabeça dele, ele perdia a força. E ela, quando ele contou para ela, ela falou, é hoje que minha prata vem. Ela não está nem aí com ele. O inimigo não está nem aí conosco, irmãos. Ele sabe conversar. Ele não está nem aí com o seu sofrimento. Ele não está nem aí com a sua saúde. E nem com a sua vida familiar. Ele não quer saber o prejuízo que você vai ter com
a trama que ele está armando contra a sua vida. Então vigia, irmão. Recentemente um amigo meu, foi meu amigo, professor, não vou citar nomes aqui, caiu numa dessas, achou uma princesa, casado. A princesa conversou com calma. Fizeram o que não deviam fazer. E ele jogou 30 anos de vida no lixo. 30 anos de casamento no lixo. O prejuízo é grande quando a gente desobedece. É difícil. E aí Sansão caiu. Mas como ele já vinha, como eu disse para vocês, tentou arrumar uma mulher filisteia, não deu certo, depois ele se enrolou com Dalila e desobedeceu completamente o Senhor e a lei. Aí o que acontece com Sansão? Vocês concordam que a pessoa que quando está passando por essa situação que Sansão estava, ele já estava cego espiritualmente? E o que acontece com Sansão? Quando ele cai na mão dos filisteus. Pegaram ele e lhe arrancaram os olhos. Isso é um simbolismo, tá? Para nós. Com ele aconteceu de fato, mas para nós é um simbolismo. A cegueira que era espiritual virou real. Não deixe que a cegueira material se torne real na sua vida espiritual. Que a gente começa a não enxergar as coisas que Deus faz. Depois a gente passa a não mais ouvir aquilo que Deus diz. Se Ele não fala com você diretamente, Ele fala com você através das palavras, dos louvores, ou mesmo através dos gestos. No caso de Sansão, ele já vinha ficando cego espiritual. Aí, a cegueira material só veio assinar o contrato de desvio total do propósito. A propósito, o título da mensagem de hoje é assim, ó: quando a desobediência cega o propósito. Ele foi um homem levantado por Deus desde o ventre da mãe, para libertar Israel da mão dos filisteus. Ficaram 40 anos na mão dos filisteus. E Deus levanta um homem forte, cuidou dele desde o ventre da mãe. Mas ele achou que era o cara. Eu sou o cara. Quando a gente acha que é alguma coisa, já começou a ficar cego. Ah, se não for eu... Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Sabe o que acontece se não for eu? Que a pastora Débora disse aqui. Deus não precisa de mim, não. Ele levanta outro. Então, nós nunca seremos a melhor bolacha, a última bolachinha do pacote. Deus consegue produzir vários pacotes, com muitas bolachas, e muitas vezes melhores que nós. Cuidado. Porque às vezes a gente cai no pecado de se achar. Ah, eu sou... O único que é Deus. Nós somos dependentes do seu poder, da sua glória, da sua palavra, dos seus ensinamentos. E se nós tivermos essa plena consciência, você não vai passar apuro, não. Não digo que você não vai sofrer, não digo que não vai ter tribulação. Porque aquele versículo que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você pode ter certeza. Não vai faltar nada, inclusive tribulação. Não vai faltar nada, inclusive necessidade. Não vai faltar nada, inclusive dores.
Não vai faltar nada, inclusive sofrimentos. Mas vão ter alegrias, vão ter milagres, vão ter intervenções. Vai ter o amor de Deus sobre a sua vida. E Ele nos garantiu: estarei convosco até a consumação dos séculos. Se você estiver se sentindo sozinho, saiba que você não está. Você está no caminho, está no propósito, está brigando com você mesmo, como a pastora disse. Se tiver que vencer alguém, vença a si mesmo. Se você estiver nesse propósito, não se sinta sozinho. Deus é seu companheiro. E Ele quer ouvir de você, viu? Ele quer te ouvir e conversar com Ele. Mesmo que for uma súplica, um pedido, mas principalmente gratidão. A gratidão, eu vou me arriscar em dizer uma coisa para vocês. Se você tiver um coração grato, é muito melhor do que você tiver uma petição para fazer. Porque você reconheceu o que Deus fez. Então Ele se alegra em fazer mais por você. Nós estamos passando nesse momento, no período de Juízes, 1100 aproximadamente antes de Cristo, uma era marcada por um ciclo vicioso de apostasia, opressão, clamor e libertação. Vocês entenderam o ciclo? Sabe o que é apostasia? Apostasia, irmãos, é quando você desvia, você esfria na fé, você vai adorar outros deuses. Tive vários amigos assim, apostataram da fé. Eu vou para macumba agora. Eu vou virar jainista. Já ouvi pastor falando assim, agora eu sou agnóstico. Não creio mais no conto adâmico. Aí eu fico olhando assim e falo assim, mas como que aconteceu, né? Não é assim não, irmãos. Não é assim não, ó. É devagar. É com calma. Dia após dia. Hoje eu acordo pela manhã, eu não oro, Deus sabe de todas as coisas, eu não peço que Ele vá comigo, aí durante o dia eu não tenho condição nem de ler um versículo apenas, aí passam 2 dias, aí na noite seguinte você não ora, de madrugada você acorda às 3 da manhã. Quem aqui já acordou às 3 horas em ponto da manhã? Sabe o que é isso aí? É Deus falando para você que você tem que orar. Todos que levantaram a mão aí oraram? Não? Ele está te chamando para orar. Só que o Espírito Santo, ele não está muito preocupado com ser o frio não, tá? Porque às vezes está um frio lascado, ele fala assim, eu fui ao banheiro, voltei para a cama, eu escutei uma voz doce falando comigo. Por que você não ora um pouco agora? Eu falei, Jesus, que frio. Mas eu falei assim, mas eu tenho um parâmetro, irmãos, eu quero passar esse parâmetro para vocês. Quando tiver uma voz macia, mandando você fazer uma coisa boa, e o seu cérebro fala para não fazer, tenha certeza que é Deus falando com você. Ele está mandando você fazer uma coisa boa, seu cérebro está falando que não, é Deus. Quando você tem que dar uma oferta para alguém, você vê uma pessoa na rua, o Espírito Santo toca no seu coração e fala assim, tira o que você tem no bolso e dá para essa pessoa. Oi? Eu? Você. Seu cérebro falou, para com esse, você está ouvindo vozes. Vai no psiquiatra. Não é não, irmãos. É Deus falando com você e comigo também. Já passaram por essa situação? E teve vezes que o dinheiro que estava no meu bolso não era pouco não, viu?
Eu falei, ô Jesus, é sério, é. Um dia aconteceu comigo com a minha mulher. Não vou entrar em detalhes, para não fazer propaganda, mas assim, Deus me tocou para que eu abençoasse uma pessoa, só que assim, o dinheiro que tinha lá era o dinheiro de pagar meu aluguel, só, não tinha sobra. Eu falei, como é a história? É, aquele dinheiro lá, pega e... Eu falei, tá bom. Aí minha mulher, né, sabendo da nossa situação, depois que a gente saiu da casa da pessoa, minha mulher falou assim, onde você arrumou aquele dinheiro lá? Eu falei, é o dinheiro do aluguel. Ela, e agora? Eu falei, agora Deus proverá. Deus muitas vezes está falando comigo e com você. E a gente que não quer ouvir. Muitas vezes Ele está te alertando para não fazer. E você está fingindo que não está ouvindo porque você quer seguir o seu desejo. Cuidado. Porque lá na frente isso pode te custar caro. Mesmo assim, passando por um nascimento milagroso, como é o caso de Sansão, e tudo que passou na vida dele, ele não deu ouvidos. Ele deixou seguir. Aí caiu nessa situação, ficou cego, ficou preso, porque o pecado, ele te tira do caminho e te prende. Sabe o sujeito que arruma uma amante? Ou a mulher que arruma um amante? Aí o amante gosta dela e fala assim, ó, se você não ficar comigo, eu vou contar para o seu marido, vou espalhar para a sua família. O que o pecado fez? Prendeu. Lembram aqui das algemas aqui de Sansão? Deixaram os filisteus, através do inimigo, que sabe conversar direitinho, prenderam ele, furaram os seus olhos. Então o pecado te cega, o pecado te prende. E o pecado faz com que você carregue uma carga que muitas vezes você não está preparado para carregar. E aí vocês, antes de cair em tudo isso, lembrem-se de Jesus Cristo falando assim, ó, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vocês entenderam como a conversa é diferente? Mas muitas vezes é o meu prazer. Como Sansão disse, é a mulher que agrada aos meus olhos. Eu quero. Como Davi falou quando viu Betseba. Eu a quero. Rei, pode tudo. Eu a quero. Caiu. Já estava cego, porque era um rei que, numa época de batalha, era para ele estar no campo de batalha. Não é porque ele estava vendo Facebook, Instagram. Brincadeira, irmãos, que naquela época não tinha. Mas ele estava sem, sabe? Tô nem aí, olhando, aí deve ter visto a mulher tomando banho, nua. Aí falou, eu a quero. Sou rei. Já não estava ficando cego? Já não estava transgredindo? E não deixou cumprir? Eu estou falando isso saindo de Sansão e indo para Davi, porque são exemplos de coisas que podem acontecer no nosso cotidiano. Para as mulheres, aquele bonitão que conversa macio, oi querida, você tá linda, e o marido nunca falou isso para você. Aí você fala, nossa, que homem. Cuidado. O diabo conversa com calma e contamina a sua alma. A mulher bonita, sabe, o marido chega em casa, ela está com camisa de vereador todo dia. Como o Cláudio Duarte fala, né? Você chega em casa, parece que você chegou na ouvidoria da prefeitura. A torneira quebrou, o menino não faltou na escola, está doente, tem que comprar remédio.
o chuveiro pifou, o carro furou o pneu, tá com vazamento de óleo. Aí chega a bonitona lá com a saia curta e falou assim: nossa, hoje você tá um gato. Ele falou: oh meu Deus, o que é isso? E entra. Começa com uma conversinha. O menino que muitas vezes não tem dinheiro para comprar um tênis, conhece o traficante. Ele falou: quer trabalhar para mim? Eu pago bem. Você pega esse pacote e leva em tal lugar. Aí ganha um tênis, ganha uma camiseta. Às vezes ganha até uma moto. Aí o pessoal começa a falar para ele: rapaz, esse cara é perigoso, cuidado. Aí ele chega lá e fala: ó, tô devolvendo a moto, eu quero sair. Não pode sair. Cegueira e prisão são coisas que o pecado traz para a nossa vida. Aí tem um velho ditado, não gosto de citar isso não, tá, irmãos? Mas ele cabe bem aqui. O diabo ensina a fazer, mas ele não ensina a esconder. E muitas vezes as pessoas são o que a pastora Débora falou e o que a Mayla cantou aqui. Muitas vezes a gente está louvando, mas o coração está longe. Muitas vezes quem está precisando de conserto somos nós, mas a gente está enxergando conserto nos outros. Não, fulano tem que fazer isso, fulano tem que fazer assado. E você? E eu? O que eu tenho que fazer? Transformação de dentro para fora. Jesus Cristo veio para nos transformar de dentro para fora em novas criaturas, a imagem e semelhança do novo Adão, de Jesus Cristo. Porque se você estiver atento, se você estiver vigilante, o inimigo pode até contender contigo, mas está escrito: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Inclusive, como eu já disse aqui, inclusive pode ser enviado por Deus. Vai lá. Fizeram isso com Cristo. O Espírito Santo veio, ele foi se batizar, o Espírito Santo veio em forma de pomba, e ouviu-se uma voz do céu: eis o meu filho amado em quem o meu coração se compraz. Está escrito: e o Espírito o conduziu para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Muitas vezes o Espírito pode te conduzir para ser tentado, mas se você estiver vigilante, se estiver com a lei no coração e na mente, você vai entender que o seu papel é outro e você vai passar pelo teste. E vai seguir adiante. Definitivamente você vai glorificar a Deus, porque você está com os olhos abertos, você não está com a cegueira espiritual, você não vai ficar preso pelo pecado, você vai seguir livre, porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a vida de Sansão começa com a erosão gradual da consagração que ele teve desde o ventre. Ignorar o princípio da separação. 2 Coríntios 6:17. Coloca aí para mim, por favor, Letícia. Priorizar seus desejos acima da vontade divina. Isso vai fazer você cair. Justificar o erro pelo critério pessoal. Agrada aos meus olhos. O irmão chega para o outro na igreja: irmão, estou sabendo que você está com caso com a menininha. Ela falou: agrada aos meus olhos. E Deus? Como eu vi um pastor falando com a esposa de um membro. Ela tinha traído ele. E quando ele chegou, o Espírito Santo falou para ele: aqui houve uma quebra de aliança. E ele descobriu que foi a mulher. Quando ele chegou para a mulher e abriu o jogo, ele falou assim: e aí, você conta ou eu conto? Aí ela vira para o pastor e fala assim: o senhor vai destruir meu casamento. Vocês viram?
Voltou lá em Eva. Falou, não, você destruiu o seu casamento. Quem tomou atitude foi você. Só que agora precisa arrumar. Isso acontece lá em casa, irmão. Às vezes eu falo umas coisas para minha mulher e minha mulher fala, você é o típico Adão, né? Adão, por que você fez isso? Mulher, que tu me deste. A gente vive assim. E na Bíblia não está escrito os humilhados serão exaltados, não. Está lê o texto de direito. Aqueles que se humilharem. Os que se humilharem. Reconhece. E muitas vezes a gente não quer reconhecer que nós estamos errados. Então, essa noite, o texto está todo aí para vocês no aplicativo, mas essa noite o que eu tinha para falar para vocês é isso. O pecado vem por brechas, como a pastora falou. Brechas que você tem na sua conduta, no seu espírito, na sua vida cristã. Essas brechas vão deixar entrar oportunidades. Oportunidades que não são oportunidades de Deus. Para quê? Para corroborar, para ajudar, para assinar embaixo que você está ficando cego espiritualmente. Você já não está mais enxergando o que deveria enxergar. E quando você chega na plenitude do erro, da falha, do pecado, vem a cegueira física, que aí você não está enxergando mais nada mesmo. É quando se consolida o pecado na sua vida. E quando isso acontece, você fica preso. Isso é um caminho que está aberto para qualquer cristão, para mim e para você. Por isso, nós devemos estar vigilantes, prestando atenção nos mínimos detalhes. Orando, consagrando a sua vida. O inimigo, ele não está ao redor, não, tá, irmãos? Não está todo dia. Não, hoje eu vou lascar com a vida do Eduardo. Hoje é ele, hoje é hoje. Todo dia não, muitas vezes somos nós. Somos nós que damos oportunidade. Segundo o texto bíblico, o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não é burro. O inimigo não se apresenta com... Você imaginou, irmãos? Essa é a coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. Ah, o diabo é um bicho lá com o rabo pontudo, com um tridente, com 2 chifres e com aquela barbinha assim. Feio pra danar. Não, irmão. O inimigo, muitas vezes, ele vai se apresentar de terno e gravata, falando bem, musculoso, saradão. Ou com a cintura parecendo um violão, cabelos longos. Ô queridão, aí o cara que está com o seu casamento em pandareco, nossa, faz tempo que eu não ouço isso. Entra. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa e ore, busque, ande na presença de Deus, porque como está escrito, lâmpada para os meus pés, ou seja, ilumina cada passo que eu der, e luz para o seu caminho, para você enxergar longe. Amém? Amém. O texto todo está lá para vocês, no aplicativo. Quero que vocês leiam, participem um pouco da vida de Sansão e aprendam um pouco com ele, o que não fazer. Amém? Vamos ficar de pé. Fazer uma oração. Eu quero chamar o pastor Fabiano aqui para ele fazer esse encerramento. Pode vir, pastor. Só vou pegar minha água. Amém, irmãos? Amém. Muitas vezes, irmãos, a gente precisa passar por a palavra de Deus, por correções. A palavra de Deus
e as profecias servem para 3 coisas: exortar, ou seja, tentar colocar no caminho, edificar e consolar. E a mensagem tem que ser cristocêntrica. É Deus, o Espírito Santo e Jesus. Tem que estar no centro da mensagem. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Isso aqui é para o pastor Fabiano. Glória a Deus. Aleluia, amém. Glória a Deus por essa palavra.